Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para a gente dar aquela acordada. Vocês podem sentar. Mas o Ministério de Louvor já recebeu o recado aí, né? Fica por aí, em nome de Jesus. Sai daí não, porque quando o Espírito Santo acender, tu acompanha. Igual a pastora diz. Vamos, antes de tudo, bater uma salva de palmas bem forte para Jesus. Mas bem forte. Porque Ele é digno, Ele é exaltado desse lugar, Ele é o único que pode fazer alguma coisa. Eu não tenho poder para nada, os pastores dessa igreja não têm poder para nada, mas a presença dEle é única, suficiente para fazer tudo, completamente tudo. E você tentar ser bem rápido, para não ficar cansativo. Eu sei que a gente já vem de uma semana cansativa e chega nesse horário, já 9 da noite, numa quinta-feira, eu sei que já bate aquela moleza. Mas deixa eu te dizer que o Espírito Santo vai acender uma chama nesse lugar essa noite. Se prepara para ser renovado, para ser curado, para ser transformado. Se existe alguém que entrou por essa porta ainda sem ter uma salvação concreta na sua mente de dizer, eu não sei para onde eu vou. Deixa eu te dizer que essa noite você vai ter certeza para onde vai. Eu vou ser bem rápido, amém? Ministério Louvor, fique esperto. Não precisa nem eu falar nada, hein? Irmãos, abram suas Bíblias aí em Jeremias capítulo 8, e parte lá para o versículo 18, a gente vai ler ele até o 22 daqui a pouquinho. Antes da gente ler esse texto, deixa eu te falar, existem 3 tipos de cura. Existe a cura física, que mais do que eu acho que qualquer igreja em Paulista, no Brasil hoje, a gente entende de cura física, eu não. A nossa pastora já passou por 3 cânceres. E ela está curada dos 3, em nome de Jesus. Então a gente entende, porque a parte mais fácil de entender é a cura física. Toda enfermidade precisa ser curada. Então a cura física é aquela que o nosso corpo precisa ser curado. Isso é fácil de entender. Então essa é a primeira. A segunda é a cura espiritual. Exemplo de alguém que está aprisionado em vícios, em pornografia, preso ao amor ao dinheiro, não consegue libertar, é uma pessoa que ama o dinheiro mais do que tudo, preso ao vício do sexo, preso ao vício das bebidas. Então a gente entende que necessita de uma cura espiritual. Então tudo que nos aprisiona precisa ser curado em nome de Jesus. E a terceira cura é a cura da alma. Sabe aquelas pessoas que sem motivo nenhum se tornam uma pessoa agressiva? Está em casa, está tudo normal, mas daqui a pouco essa pessoa do nada vem com agressão. Uma pessoa que tem um ego elevadíssimo, que acha que está superior a todo mundo, que é dona da razão, é dono da razão. Essas pessoas precisam ser curado ou curada na sua alma, porque carregam feridas que elas nem sabem de onde vêm. Elas nem sabem quem feriram, mas elas carregam isso. Tem isso na personalidade e no caráter. Então toda a cura da alma está ligada à personalidade da pessoa e ao caráter da pessoa. Deu para entender até aqui os 3 tipos de cura que seremos curados essa noite? Vocês não entenderam o que eu falei. Deu para entender os 3 tipos de cura? Algumas pessoas que chegaram aqui serão curadas no corpo, outras serão curadas no espírito e outras serão curadas na alma. E existem pessoas que serão curadas nos 3 essa noite. Porque, como eu falei, não está ao meu comando nem ao meu controle. Está completamente ligado à presença que está nesse lugar.
Deixa eu te dizer também que se você, depois de eu falar isso aqui, e diz, não, essa mensagem não é para mim. Todo mundo, em algum ponto, precisa ser curado em alguma coisa. Se você não precisasse de cura, você primeiro não estaria aqui. Você estaria no céu, reinando do lado de Jesus. Porque a única pessoa que pisou na terra e não precisou ser curado, Cleiton, quem sabe o nome dele? Porque ele era a própria cura. Só existe um que veio na terra e não precisou ser curado em nada. Foi Yeshua, Jesus. Você já pronunciou o nome dele hoje? Sério. Veja como soa. Jesus. Parece que só o nome dele basta. Parece não, só o nome dele basta. É tão bom dizer Yeshua, Jesus. Não existe nome mais lindo do que esse. Não existe nome mais poderoso do que esse. Não precisaria eu falar nada essa noite. Se ele quisesse se manifestar antes mesmo de eu falar, Riquinho, ele se manifestaria a partir daquela parede e ele ia derrubando todo mundo aqui, curando, transformando, libertando. Mas o bom é que ele nos dá graça para vir dizer, igual ele fez lá com Ezequiel, esses ossos podem tomar vida, e eu declaro em nome de Jesus, não está no meu controle, está no teu. Assim como Ezequiel disse naquele vale de ossos secos, eu digo aqui a mesma coisa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Existe apenas um, fica com essa frase, que não precisou ser curado. Patrick, toca mais forte, que o pessoal está dormindo. Jeremias 8, 18, eu vou ler bem devagarzinho para a gente entender esse texto, porque tudo vai partir desse texto, amém? Todos abriram? Jeremias 8, a partir do versículo 18. Antes de eu ler aqui, desde o capítulo 7, que Jeremias entrou em uma oração com Deus. A parte que iremos ler aqui é o final de uma oração que Jeremias estava fazendo para Deus. Então foram 2 capítulos Jeremias orando. E lá a partir do versículo 18, Deus dá algumas respostas a Jeremias. Mas antes, desde o capítulo 7, Deus disse a Jeremias o seguinte, quando Jeremias foi orar: esse povo não presta. Esse povo é ruim. Esse povo colocou outros deuses no meu lugar. Esse povo me abandonou. Esse povo não me ama. Israel não tem temor a mim. Israel não me honra. Israel não me ama. E aí começa no 18. Jeremias responde para Deus da seguinte forma: eis que a tristeza tomou conta de mim. O meu coração adoece. Ouvi o grito de agonia da minha filha. Isso é Jeremias dizendo para Deus: do meu povo. Clamor que se estende por toda a terra. Israel estava assolada, estava clamando, como hoje numa quinta do clamor. Que se estende por toda a terra. Não se encontra mais Yahvé. Jeremias estava dizendo: não se encontra Deus em Israel. Não se encontra Deus em Sião. Não se encontra Deus no seu povo. Não se acha mais ali o seu rei. E aí, nesse trechinho aqui, Deus responde para Jeremias dizendo o seguinte: ora, isto está acontecendo porque me provocaram a ira, cultuando seus ídolos e seus inúteis deuses estrangeiros. Jeremias, se isso está acontecendo, se a terra está toda assolada, se eu estou irado, a culpa não é minha. Foram eles que trocaram o lugar que era meu e colocaram para outros deuses. Foram eles que me retiraram. Não foi eu que escolhi sair. Eles escolheram outros deuses. E hoje eu estou irado de fato. Assim,
Jeremias continua: assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Jeremias continua no 21: estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. O pavor e a tristeza se apoderaram de mim. E aí vem a parte mais linda no versículo 22. Mas Deus, não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade. Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Jeremias estava dizendo aqui: eu sei que mesmo o Senhor irado, existe bálsamo em Gileade. Eu sei que mesmo o Senhor sendo escanteado, desonrado, eu sei que há médico para o meu povo em Gileade. Eu sei que mesmo Ele trocando você, meu Deus, eu sei que em Gileade há cura, há misericórdia, há graça, há salvação. Porque não depende do povo, mas depende da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. O contexto histórico eu já contei, mas o que devemos entender hoje? Eu acho que a mesma inversão de valores que aquele povo lá em Israel vivia, nós vivemos hoje. As pessoas, o povo, o mundo perdeu o temor a Deus. O povo está doente. O que antes tinha valor, hoje não tem mais. Antes o que era certo, hoje o povo está tomando como errado. E o que era errado, o povo está tomando como certo. A falta de temor está assolando. Eu não sei se você percebe, mas o mundo perdeu o temor, a honra por Deus, gente. A adoração de outros deuses dentro dos templos, e eu não estou falando nem da igreja que não é evangélica. As pessoas só mudaram. Lá atrás, antes de Martinho Lutero, as pessoas adoravam estátuas. Hoje, as pessoas dentro das igrejas evangélicas estão adorando pessoas. Só mudou que agora não é mais estátua, agora são pessoas. Eu vou mais além, a igreja do Senhor está doente. Manipulação da palavra, meu Jesus. As pessoas nem pregam mais a Bíblia, nem pregam mais o pecado, nem pregam mais o inferno em muitos lugares. É só riqueza, bênçãos, prosperidade. Mas em nome de Jesus, na Cristiotema não tem isso. E o esfriamento da igreja? Mas as pessoas estão se salvando. Eu estou vendo aí avivamento pelo Brasil. Igrejas incríveis, igrejas enormes. Avivamento. Mas será que as pessoas estão sendo transformadas? Ou estão vivendo a mesma vida, só estão frequentando um lugar? E esse é o maior problema. Mas em Gileade há cura para a igreja do Senhor. Em Gileade há bálsamo. Gileade é um ambiente de preparo. E eu vou chamar a Cristiotema hoje de Gileade. Porque pense no lugar para extrair bálsamo. Porque o bálsamo, Patrick, não é extraído de todo jeito. Tem que ser prensado. Tem que passar pela dor. Tem que passar pelo deserto. Muitos que chegaram nesse lugar
chegaram quase mortos espiritualmente, porque passaram por uma prensa. E se estão aqui, é porque carregam o bálsamo da prensa que passaram. Vamos começar? Estão prontos? Espírito Santo, passeia nesse lugar. Vai agora nos ouvidos, abrindo os ouvidos. Vai agora nos olhos, na visão. Vai abrindo a visão espiritual dos teus filhos. Eu creio que a partir dessa noite casas irão sair daqui curadas. Eu creio que pessoas sairão daqui curadas. Que casamentos sairão daqui curados. Filhos sairão daqui transformados e curados. Mulheres sairão daqui curadas. Homens sairão daqui curados. Sacerdotes dos seus lares. Eu creio que a partir dessa noite o Senhor irá começar a gerar bálsamo de lares, de altares que serão levantados a partir desse lugar. Em nome de Jesus, não deixa que nada se perca, que nenhuma palavra seja perdida, mas que alcance o alvo, em nome de Jesus. Lá no Éden não tinha doença. Não tinha. Mas aí Adão e Eva pecaram. Foram manipulados pelo inimigo. E para toda cura acontecer, para tudo que a gente declara como cura sobre as nossas vidas acontecer, para que todo avivamento aconteça. Avivamento é aquilo que está morto voltar à vida, aquilo que precisar de cura ser curado, aquilo que está destruído ser restaurado. Para todo avivamento acontecer, existe uma primícia, existe o primeiro passo, e o primeiro passo é o arrependimento. Lá no Éden não precisava de cura, mas aí Adão e Eva caíram. E agora precisavam de cura. E é por isso que nós hoje precisamos ser curados. Como eu falei, eu não sei se no corpo, no espírito ou na alma, mas a cura que irá estar sobre a nossa cabeça vai começar com o arrependimento do nosso coração. Para que toda ferida seja fechada, precisa antes de arrependimento. Então, lá no verso 22, Jeremias pergunta para Deus, e ele mesmo responde, como eu falei. Na verdade, ele estava afirmando: existe sim cura, porque existe graça, misericórdia naquele que eu conheço. Apesar da ira de Deus, Jeremias estava dizendo: eu sei que existe bálsamo em Gileade, eu sei que existe graça em Gileade, eu sei que existe misericórdia no Senhor. A terra está assolada, mas a misericórdia nos alcança todos os dias da nossa vida. A própria Bíblia diz isso. Ela é a causa de não sermos destruídos. Não é porque nós somos bons, não é porque não pecamos, não é porque acertamos, é porque a misericórdia todos os dias levanta conosco da cama e nos dá um ar novamente para respirar. Então, se você chegou aqui precisando de cura, eu não sei qual é a área, existe cura, porque existe misericórdia e existe graça nele. E é por Ele que você está aqui. E nessa parte da mensagem eu vou me reter a isso aqui. É por Ele que você está aqui. Guarde isso. Nós quase que diariamente quebramos princípios. Quase que diariamente nos corrompemos no nosso pensamento, no nosso coração. Muitas vezes estamos inflamados de ego, de emoção, de rancor, de dor,
Ai, Quinho, mas existe graça e misericórdia que nos alcança todos os dias. Nós quebramos princípios. Pega isso. Mas o Senhor não rompe com suas promessas. Sabe o que o Senhor precisa para que a promessa que Ele estabeleceu sobre a sua vida lá atrás seja cumprida? Do seu arrependimento, do meu arrependimento. Eu não sei o que o Senhor te prometeu ainda na sua infância, mas deixa eu te dizer, a promessa continua estabelecida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. A única coisa que o Senhor precisa é do seu passo de arrependimento. Tem graça no pai que espera a volta do filho. O filho matou o pai, pastor Cássio, porque pedir a herança com um pai vivo é matar o pai. Mas existe graça no pai que espera a volta do filho de braços abertos na frente de casa, doido para que ele volte, apaixonado pelo filho. Ora, o filho abandonou o pai, o filho esqueceu do pai e só voltou quando perdeu tudo. Ele não se arrependeu quando tinha alguma coisa ainda, ele se arrependeu quando ele perdeu tudo. Mas ainda assim, a graça alcançou o filho, a misericórdia estava sobre o filho, o amor estava sobre o filho. Eu não sei qual foi a quebra de princípio que aconteceu na sua vida, eu sei quais foram as minhas, mas deixa eu te dizer, a graça me alcançou, a misericórdia me alcançou, eu bêbado, e a mesma graça está sobre a minha vida, e é por isso que eu estou aqui essa noite, não pregando para vocês, por isso que eu estou aqui essa noite na casa dele, adorando a ele, apaixonado por ele, porque até o amor que nós temos por ele não vem de nós, vem dele, vem da graça dele, vem do amor dele. Existe graça e misericórdia sobre a sua vida. Nunca deixe que o inimigo minta para você, dizendo que você não é digno, dizendo que você não merece. A graça é a mesma da cruz, com o sangue sendo derramado. É a graça que nos alcança hoje. Existe graça e misericórdia em Gileade. Gileade não é um lugar de julgamento, mas de avivamento e cura, de perdão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Ele escolheu nos amar, Ele nos escolheu nos chamar, Ele que escolheu nos abraçar. Ora, Neto não tem nada que ele não tenha. Neto não tem nada que ele não tenha, mas mesmo assim ele me escolheu para me amar. Não falta amor, não falta adoração, não falta entrega. Os anjos adoram 24 horas, todos os dias, sem parar. Os anjos o honram, os anjos o adoram, os anjos o amam. Mas mesmo assim, ele olhou lá para um pequenininho dentro de um galpão, sozinho, aflito, angustiado, abandonado, e disse: eu escolhi te amar, eu escolhi te chamar. Ainda que teus pais te deixem, eu não te deixarei. A minha graça
graça, a minha misericórdia estará sobre você todos os dias da sua vida. A ira que estava sobre nós, Ele levou na cruz. Agora deixa eu te dizer, Gileade fisicamente fica lá próximo ao Rio Jordão, onde ele foi batizado. Mas a Gileade que Jeremias estava falando não era um lugar, era uma pessoa. Jeremias não estava falando, vem bálsamo daquela terra ali, não. Vem cura, tem médico naquele lugar, não. Jeremias estava dizendo: no Senhor existe cura, no Senhor existe vida, no Senhor existe amor. Gileade não é um lugar, Gileade é uma pessoa. E eu vou mostrar para vocês a oração que Jeremias estava fazendo para Deus. Jesus respondeu 600 anos em média, um pouquinho mais, um pouquinho menos depois. O Senhor leu uma parte. Eu sou apaixonado por Jesus. Aquele advogado da lei que o pastor Cássio leu aqui, vocês lembram agora há pouco? Eu já faço tudo, eu já tenho tudo. O que é que me falta? Lucas 10:30, o Senhor leu em outro evangelho, mas é o mesmo fato. Lucas 10:30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. E agora vem a resposta para Jeremias, no versículo 33. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo Israel, vendo o Brasil, vendo os filhos chegaram na Cristeutema, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhes azeite e vinho, bálsamo, e pondo sobre a sua cavalgadura cruz, levou-o para uma estalagem, uma igreja, e cuidou dele. Onde Jesus chega, torna-se um lugar de cura. Jesus carrega em sua essência o bálsamo da cura. Eu não sei se você chegou aqui com um problema na sua paternidade, na sua maternidade. Eu não sei se você passou por algum tipo de abandono, ou de traição, ou até de escassez na sua infância. Isso até hoje te persegue, mesmo que isso não faça mais parte da sua vida, mas talvez isso te persiga até hoje. Mas deixa eu te dizer, te perseguir até hoje, porque onde Jesus chega, existe cura, porque Ele carrega o bálsamo. Ele tem o bálsamo. Nós, se a gente for entender esse texto, Jerusalém, eu sempre falo isso, era uma cidade espiritual, Cleiton. Então tudo que apontava para o espiritual estava em Jerusalém. E Jericó apontava para tudo que era comercial, tudo que era mundano. E aquele que foi salteado estava saindo
do espiritual para as coisas do mundo. Ele estava saindo de Jerusalém em direção a Jericó. E no meio do caminho, o inimigo pegou ele e deixou-o quase morto naquele lugar. Levou tudo. Eu cheguei aqui desse jeito. Não que eu tenha saído do espiritual, mas em outro momento eu já falei sobre isso aqui mesmo. Mas o inimigo levou tudo, ou quase tudo. Deixou a parte mais importante, porque o Senhor não permitiu que ele tocasse, que é o meu bem maior, que é a minha casa, a minha família, o meu lar. Não é o lugar que determina a cura, é a pessoa de Jesus que tem o bálsamo. Foi no meio do caminho mesmo que ele chegou e atou as feridas, colocou bálsamo. Ele poderia estar, de onde ele vinha? Porque ele estava carregando o azeite, o óleo, ele estava carregando o bálsamo. Ora, por quê? Porque não existe coincidência nele. Mas sempre haverá nele a cura. Eu não sei por quais caminhos você percorreu, mas sempre ele esteve disponível com cura sobre a sua vida. Está nele a cura. Gileade não é um lugar, é uma pessoa, e a pessoa é Jesus. O samaritano é Jesus. Depois que a gente entende que não é um lugar, é uma pessoa, vem o terceiro ponto. Carregue no coração o bálsamo de Gileade. A cura da humanidade não se compra na farmácia. Ela nasce de nossas feridas. Se você foi ferido, você tem autoridade sobre a ferida das outras pessoas. Torne-se hoje um indesculpável. Você é parte da cura que Deus deseja gerar no Brasil, em Paulista, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Você é o bálsamo. Carregue isso no coração. Onde você chegar, seja a cura que alguém precisa. Torne-se o indesculpável. Seja parte do avivamento que Deus deseja gerar desse lugar, da Cristel Tema. Vai estar fluindo um rio desse lugar. E o rio, muitas vezes a gente, é a água. Não, é você. Porque o prédio Cristel Tema não chega no seu trabalho, mas você chega. O rio que está fluindo desse lugar chega lá no seu trabalho. O rio que está fluindo desse lugar chega lá na sua escola. O rio que está fluindo desse lugar chega lá na sua faculdade. O rio que está fluindo desse lugar chega na sua casa. O rio que está fluindo desse lugar chega lá nos seus filhos. Assuma essa responsabilidade. A cura nasce da necessidade humana e acontece quando um ungido assume a responsabilidade. Uau! Seja indesculpável. E ocasionalmente, no versículo 31 do texto que lemos, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Quem nós somos de verdade? Os que vêm aqui, levantam os braços. É cura? Estou pronto. Mas e a gente de cura? Você está pronto também?
É bênção? Estou pronto. Mas e ser agente de bênção? Está pronto também? É multiplicação? Estou pronto. Mas e agente de multiplicação? De generosidade? Nós não somos uma igreja corrompida. Eu e você não somos corrompidos. O evangelho que estão pregando por aí de prosperidade, de grandeza, de paredes, de isso, de estabelecido, de impérios, deixa eu te dizer, se não alcançar e transformar quem está na rua, é só mais um movimento. Não tem como amar Jesus e cruzar os braços para as mazelas do mundo, meus irmãos. É impossível. Nós cantamos aqui o quê? Eu quero te ver. Abre os meus ouvidos e os meus olhos. Para quê? Para que Ele vai abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos? Se não for para a gente amar mais, ser mais generoso, cuidar mais, abrir as nossas casas para receber pessoas. Para que o Senhor vai se revelar ou revelar o seu ministério a nós, se não for para que a gente possa estabelecer a graça dele através de nós? Igual a mim, vocês já estão cansados de escutar sobre o meu episódio na farmácia. Para onde eu vou, eu conto isso. Neto pedindo: Senhor, se revela, revela teu mistério. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. Fala comigo, eu quero te escutar. E eu passei uns 2 meses orando com relação intencionalmente a isso. Eu chego na farmácia, ele fala comigo: compra a lata de leite e pede para o entregador levar. Porque quando eu entrei na farmácia, o entregador da farmácia estava voltando com a lata de leite, daquelas de bebê. E ele falou comigo: essa é a oportunidade de você conhecer meus mistérios. Essa é a oportunidade de você saber quem eu sou. 2 meses orando. Aí você pode dizer: Neto, que está lá em cima, pagou fácil. Eu retive. Eu fechei a mão. Quando eu saí dali, ele disse: eu poderia ter abençoado e transformado a vida de 3 pessoas através de você nesse dia, nessa manhã. O entregador seria impactado porque você iria ser agente de graça sobre a vida de alguém e ele iria ver. O atendente da farmácia que estava recebendo a lata de leite, sabe qual foi a frase que o entregador disse na minha frente? Ela tentou passar 3 cartões e não passou. E quando eu botei o pé da farmácia, ele disse: você poderia ter abençoado a vida de 3 pessoas e ter me feito conhecido por 3 pessoas. A pessoa lá, talvez, eu não sei porque ele não me disse, e eu também não vou inventar, mas talvez tenha sido a oração da manhã dela, aquela lata de leite, ou até da semana dela, para o bebê recém-nascido. Mas eu retive. E quando eu saí dali, que ele me disse, a segunda coisa que ele me disse foi: é por isso que eu não se revelo mais a você, porque você não tem maturidade para me escutar e escutar os meus mistérios. Porque eu quero conhecer os mistérios dele, a graça dele. Se eu não estou disposto, se eu não sou um indesculpável, se eu não sou agente de graça e misericórdia sobre a vida das outras pessoas, para que você vir aqui pular, pinotar, dar cambalhota, gritar como eu faço aí, me rasgo todo? De que adianta se quando eu saio daqui eu não sou agente de graça e misericórdia na vida de outras pessoas? Eu tentei fechar a minha casa. Desde 2017 que eu abro minha casa para receber pessoas, eu tentei, nas minhas forças eu tentei fechar. Eu disse que era muito pesado, eu não suporto mais, eu não aguento mais.
é muita decepção, foi muita ferida, foi muita dor. Eu tentei, mas Ele disse: não fez, porque eu te chamei para isso, você nasceu para isso. Mas eu lutei. Hoje, se está aberta, não é por minhas forças, às vezes não é nem pelo meu querer, é só por obediência mesmo. Mas quando começa na primeira oração, eu já estou jogado no chão chorando e dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu não sei fazer outra coisa. De que adianta a gente conhecê-lo, se Ele não primeiro transformar a nossa vida e depois Ele transformar a vida de outras pessoas através do conhecimento que Ele nos deu, da revelação que Ele nos deu. Saia daqui inconformado com o mundo, mas pronto como um soldado de guerra para transformá-lo. Não adianta a gente querer transformar o mundo parado. Não adianta a gente dizer: vai, Emerson, transforma o mundo, e a gente ficar parado. Não adianta os nossos filhos. Eu tenho certeza que toda mãe e todo pai, se um filho estiver nas drogas, onde ele estiver, tenha coragem de buscá-lo. E Deus, através de você, também tem coragem de buscar os seus filhos que estão perdidos no mundo. Pare de reter a graça que é estabelecida sobre a sua casa, sobre a sua vida. Existe um rio que flui do trono de Deus, nos alcançou, mas não parou em nós. Ele continuou através de nós. É sobre isso. O Evangelho é sobre isso. Fora disso não é Evangelho, é fama. Aponte para Jesus através de suas ações, não só pelas nossas palavras, não só pelos louvores que cantamos. O problema da nossa geração é querer viver o sobrenatural, como eu, sem valorizar o natural, sem valorizar o ordinário. De que adianta, se naquela manhã aquela voz não me transformou para a próxima etapa, e eu estar aqui falando para vocês? O Senhor sabe. Eu só estou esperando a oportunidade da graça dizer: eu vou falar contigo de novo. Eu estou vendo mais graça aí, deixa eu falar contigo de novo. Ele me botar dentro de uma farmácia. Eu escutei Marcelo, alguma coisa, Cacilhas. Ele disse: eu retinha, mas hoje eu não retenho mais. Porque a primeira coisa que Satanás joga na nossa mente quando alguém nos pede alguma coisa, o que é? O que é que ele vai fazer? E te importa e me importa o que ele vai fazer? Deixa ele com Deus. Mas a minha obrigação como cristão é dizer: eu sou cristão, eu amo e eu acredito porque ele acredita. Mas de que adianta vir domingo, vir quinta, pular, pinotar, se quando sai daqui a gente retém a graça que está sobre a nossa vida? Deus não dá autoridade para quem espera o sobrenatural. Ele dá autoridade para quem se move no natural, apontando o sobrenatural. Quando a gente faz isso, o céu encontra a terra. Quando é agente de milagre, quando nós somos o agente de milagre, o céu faz assim,
e contra a terra, e a gente está ali ligando uma coisa a outra. A gente é a ponte de ligação. Não existe coisa mais bela, mais prazerosa, quando a gente olha e diz: eita, foi eu a ponte, foi a graça que me alcançou, que agora me fez revelar que agora eu preciso ser a ponte. Não tinha PG não, era Emerson? Mas agora, quando tu vê as pessoas chegando lá e dizer: não era assim não, agora está assim. Meu Deus, é a ponte. Foi eu abrir a minha casa, se tivesse fechado eu não tinha alcançado, não tinha transformado. Quando a gente entende isso, a chave vira. Nunca mais a gente volta a ser o mesmo. E você prepara o culto e Jesus vem e prepara a cura. Você prepara a sua sala, separa as cadeirinhas lá na sua sala. Você, mulher, prepara uma mesa bem bonita, um banquete bem maravilhoso para o seu esposo. É aquele que é ignorante, é aquele que você diz precisa de transformação, mas você está lá, prepara bem bonito. E quando ele chega, quem senta na cabeceira não é ele, é ele que senta na cabeceira, porque ele tem a cura. Então a gente age no natural e ele vem e age no sobrenatural, e eu encontro perfeito. Mas a gente quer, transforma minha esposa, Jesus. E a esposa diz: transforma meu marido. Mas fica só querendo: vai Jesus, faz, mas sem dar um passo. Deixa eu te dizer, Jesus dá um passo de lá para cá, quando você dá um passo daqui para lá. E chega um momento que os dois se encontram. É o casamento perfeito da noiva com o noivo. Vamos concluir. Fica de pé no teu lugar. Eu não sei o que vocês vão cantar, mas fala alguma coisa aí. Lucas 22, 44. Lembra que eu falei que ele é o bálsamo? Lembra? E em grande agonia, Lucas 22, 44. Abandonado, traído, a angústia tomou conta do ser dele. Ele não precisava de cura, nele não tinha mazela. Mas deixa eu te dizer, que talvez você chegou aqui sem saber. Nele não existia pecado, nele não existia mazela, ele não precisava de cura, mas nele existia muita dor. A gente acha que Jesus estava ali como Deus e não estava sentindo dor, mas dele estava muita angústia, muita dor. Era tanta angústia ao ponto de Lucas, que era médico, apontar isso aqui, Lucas 22, 44. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Lembra que eu disse que lá no Éden não existia precisão de cura? Lembra que lá no início ninguém precisava de cura? Jesus poderia ter orado em qualquer lugar, Aline, mas ele foi para um jardim. Ele poderia ter permanecido na madrugada lá na ceia, naquele mesmo lugar que ceiou com seus discípulos, mas ele foi para o jardim. Orava mais intensamente, em grande agonia. As pessoas acham que o sangue que curou foi o sangue que desceu da cruz. Deixa eu te dizer, o primeiro sangue que desceu sobre a terra para curar a terra não foi nem lá da cruz para o chão, não, foi lá no jardim, quando em grande agonia, era tão intensa a agonia que ele estava passando, era tanta dor, era tanta frustração, ao ponto de nem sendo ferido, ainda não tinham colocado a lança sobre as suas costelas, ainda não tinham chicoteado, ninguém tinha tocado nele, mas saiu sangue dos poros,
e gotejava no chão. E sabe o que isso quer dizer? Que o sangue estava descendo no jardim, estava curando, estava transformando o mundo, estava levando graça, misericórdia. Gotas de sangue, bálsamo caindo sobre a terra. E a mesma graça, o mesmo bálsamo que estava estabelecido sobre aquela noite, aquele lugar, está nesse lugar, está nessa noite, está sobre as nossas vidas. Jesus foi espremido e dele foi extraído a essência que cura a terra. Muitos de nós passamos por situações para que seja extraído de nós a cura de outras pessoas. Tudo que você viveu, que você disse, me feriram, me magoaram, me angustiaram, não, te trouxe até aqui para você entender que tudo que te fizeram, até os teus erros, te trouxe até aqui para dizer: agora eu tenho autoridade sobre isso aqui. Agora que cicatrizou, eu tenho autoridade sobre a ferida. Apocalipse 1:18 diz: eu estava morto, mas agora estou vivo e tenho a chave que abre e fecha. Mas só foi dada a chave a ele, porque primeiro ele passou pela morte e agora disse: morte, tu estás debaixo dos meus pés, porque eu estou vivo. Ferida, tu estás debaixo dos meus pés, porque ele me encontrou, a graça me salvou. O bálsamo já está pronto. Agora cadê aqueles que irão derramar no mundo o bálsamo? Só faltam quem o derrame. É você? É você? Que comece na sua casa. Que a graça comece na sua casa. Só falta quem derrame o bálsamo, porque o bálsamo sempre vai estar pronto nele. Jesus resolveu parar aqui essa noite, como o samaritano parou aquele que estava ferido lá no chão. Ele parou aqui essa noite e tem bálsamo para derramar nas nossas feridas. Eu não sei se no corpo, no espírito ou na alma, mas o bálsamo está estabelecido. Não saia daqui sem que ele seja derramado na sua cabeça, na sua vida. Não sei